Agora são 7h59, estamos com a edição da manhã aqui na Rádio Com, e já com a possibilidade, né, da nossa entrevista, das 8 horas. Agora a gente recebe, então, o vice-reitor da Universidade Federal de Pelotas, o professor Heraldo Pinheiro. Bom dia, Heraldo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Claudinei. Bom dia, Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando sobre um tema tão importante para nós. Bom, agradecendo a sua participação aqui no programa, professor, gostaríamos de uma análise sua inicialmente, né, de uma forma geral, depois a gente entra em algumas questões mais específicas, sobre este aumento, né, percentual, essa diferença, né, que se observa nos últimos 10 anos na desigualdade entre negros e brancos com o ensino superior no Rio Grande do Sul. A sua análise, quais as causas principais que o senhor apontaria? Então, Claudinei, assim, eu vou procurar de uma forma não muito longa, né, até para não ocupar todo o tempo aqui do programa, mas também trazer algumas informações sobre o equívoco, principalmente da manchete, né, dizendo que é um aumento da desigualdade entre negros e brancos, né, na sua formação, na graduação. Desculpa. Mas olhando os números, né, o que foram apresentados, né, nós tivemos aí um aumento de pessoas formadas com um nível superior, de pessoas brancas, passou de 10% para 17%, e de pessoas negras passou de 3% para 7%. Olhando os números absolutos, por óbvio, nós vamos ver que há um aumento absoluto maior, né, como disse ali a manchete, para as pessoas brancas. No entanto, quando nós vamos relativizar os números, né, nós vamos ver que há uma variação de percentual bastante diferente, né? Então, essa variação para as pessoas brancas foi um aumento de 68% nesses últimos 10 anos, e para as pessoas negras foram de 129% nesses últimos 10 anos. Então, isso é uma consolidação das ações afirmativas, olhando friamente os números também, isso nos leva a entender que, pensando numa lógica de razão, né, se nós dividirmos aí o percentual de 2013 das pessoas brancas pelas pessoas negras, nós vamos ter uma variação de 3,3, ou seja, de cada pessoa branca cada 3,3 pessoas brancas formadas, nós temos uma pessoa negra. E essa variação em 2023 caiu para 2,5, né? Então, em 10 anos, nós tivemos aí um aumento bastante importante e uma consolidação das políticas de ações afirmativas, mostrando que na realidade, diminuiu essa diferença no quantitativo entre as pessoas. Então, há uma confusão com relação aos números, né? Obviamente, quem fez a análise disso observou os números apenas nas questões absolutas, então acaba que a matéria que originou toda essa, né, até essa entrevista aqui, ela acaba sendo, assim, uma falácia, né? Ela é um desserviço, na realidade, pela falta de interpretação estatística dos números que foram apresentados. Então, tem um erro inferencial aí bastante importante, né? Então, a gente entende que esse tipo de matéria, por vezes, ela necessita de um pouco mais de aprofundamento no que se refere ao tema, porque isso vai criando uma narrativa. Se olhar os comentários, né, onde está essa matéria, os comentários são
lamentáveis. As pessoas dizendo, então viram porque não precisa cotas não funcionam, porque são induzidas também pela manchete. Por vezes as pessoas nem leem a matéria também, né? Mas são induzidas pela manchete a ter esse tipo de posicionamento, né? Então, a minha análise, só para fechar, a minha análise que nesses últimos 10 anos nós tivemos aí uma importante consolidação das políticas de ações afirmativas. A matéria ela é resultado ela repercute, né, um estudo feito pelo Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, com base no PNAD, né? Mas no PNAD contínuo. Leonardo, a sua questão? Já então, encaminhando nessa questão das ações afirmativas, Geraldo, elas são aprovadas em 2010, as ações afirmativas, as cotas raciais, e essa pesquisa ela olha o cenário exatamente no momento onde elas começam a ser mais utilizadas, 2013 até 2023. Então a gente tem um cenário onde ela pega todo o momento com as ações afirmativas. Então ela, na tua análise, ela representa muito bem, então esse aumento proporcional, são efeitos 100% das ações afirmativas, das cotas raciais, ou também de uma facilidade maior, um aumento da facilidade ao acesso ao ensino superior aqui no Brasil, como a gente consegue ver se tem um aumento também, não só na população negra, mas tem um aumento na população branca. Então a gente tem o aumento no geral também. Claro. Não, essa é uma excelente questão, assim, até para ilustrar bem, né? Nós tivemos um aumento geral, eu acho que isso é algo que deve ser saudado. Nós temos aí em torno de 20% da nossa população hoje com o ensino superior, né? Então, há um aumento, sim, da quantidade de pessoas formadas, né, graduadas. No entanto, proporcionalmente, há um aumento maior das pessoas negras formadas ao longo do tempo. Tá? Agora, é bem importante destacar que essas ações afirmativas, elas não, quando se fala em ações afirmativas para as pessoas negras, por vezes se pensa em ações isoladas, né, de privilégio. Né? Na realidade, não é isso, porque há um recorte, né, de socioeconômico aí também, porque as pessoas que entram através de cotas na universidade são aquelas dos 50% relacionados a escolas públicas, né? Então não há pessoas de cotas na ampla concorrência. Até isso é um dado bem importante, assim. Por exemplo, na nossa região, nós temos 93,7% dos estudantes de ensino médio em escola pública. E 50% das vagas nas universidades são reservadas para ampla concorrência. Então, para a escola pública, apenas 50%. Então, aí tem algo que a gente poderia estudar e discutir, debater um pouco mais. Mas o recorte de renda, ele é um recorte também que acontece. Então, ele não é... As ações afirmativas para as pessoas negras não é uma ação isolada. Então, é renda mais raça, e para apenas 20% das vagas. Né? Então, se pensarmos proporcionalmente, nesses 20% das vagas de entrada, de facilidade, como as pessoas gostam de dizer, para a entrada de pessoas negras, nós temos aí um aumento de 129% de pessoas negras formadas. Então, isso, na realidade, é um dado muito, muito importante. Mostra que as ações afirmativas, elas, na realidade, oportunizam as pessoas, que não é só o querer, né? Tem aí, nós estamos falando de 300 anos, enfim, não precisamos voltar nesse ponto, né, de 300 anos aí de escravidão, enfim, mas nós queremos mostrar que em 10 anos, apenas 10 anos, né, se pensa um recorte na história
10 anos é pouquíssimo tempo, nós temos um aumento bastante importante de pessoas formadas através dessas políticas de ações afirmativas, que são políticas sociais e políticas de étnico-raciais. O senhor se referiu, inclusive, a essa matéria, né, pontuando naturalmente a forma em que ela foi anunciada, né, e fez abordagem, né, fez uma observação em relação aos comentários que foram feitos a partir das pessoas que leram, ou pelo menos olharam só a manchete da matéria. Como é que o senhor vê essa reação permanente, né, de parte da população em relação às cotas? A gente poderia abordar isso em diferentes dimensões, né? Nós podemos abordar numa dimensão estritamente racial e ali nós identificamos o racismo que é colocado explicitamente, né? Por vezes de forma tão natural que as pessoas nem se dão conta que estão sendo racistas, em parte, né? E outras, enfim, deixam muito nítido que tem esse posicionamento. O outro ponto é que acaba sendo, quando a gente fala em cotas, em reserva de vagas, seja na área, seja no que for, nós estamos falando de disputa por algo, né? E quando a gente fala em ações afirmativas, sim, nós estamos falando de uma reserva de uma quantidade de vagas para um público específico. Isso causa nas pessoas, e se olhar, eu gosto de passar um pouco de raiva, né, Claudinei, digamos assim, eu vou lá olhar os comentários, aí eu entro em cada um dos comentários e fico vendo, enfim, e as pessoas têm um perfil muito, muito definido sobre quem faz esse tipo de comentário, né? Então, essas coisas, eu entendo isso, primeiro, como um racismo, e é um racismo que está na estrutura da nossa sociedade, isso está colocado, está posto, mas, ao mesmo tempo, há muita desinformação, porque as pessoas colocam, não deveria existir cota racial, tem que ser cota social, e esquecem que as cotas raciais já são cotas sociais, né? Já existem as cotas sociais, não existem ações afirmativas que não sejam sociais, né? No caso de entrada na universidade. Então, enfim, eu entendo e identifico uma quantidade de desinformação bastante importante nesses comentários. Até uma questão sobre a desinformação. Até hoje existem pessoas brancas que acreditam que perdem vagas para cotistas, sendo que não existe essa disputa, né? A vaga da cota, ela é... Quem disputa a vaga dentro da cota é quem está dentro dela. Então, é algo que não faz sentido, mas tem gente que ainda acredita nisso, né? Se formos olhar os números, né, para tentar deixar um pouco mais nítido, assim, nós estamos falando aqui de Pelotas, por exemplo, de uma população aí de quase 50% de pessoas negras, né? E nós temos uma reserva de vagas de 20%, digamos aqui, se formos pensar só na nossa região. Então, são 50% da população disputando 20% e os outros 50% disputando 80% das vagas. Então, assim, na realidade, as cotas acabam... as pessoas não compreendem que a ampla concorrência tem uma disputa menor, digamos assim, se formos pensar em números absolutos da população. Só que nós sabemos que os números absolutos não nos traduzem a realidade, porque a quantidade de pessoas negras que procuram o ensino superior, ela ainda é inferior, bem inferior, às pessoas brancas, né, no quantitativo. Então, isso faz com que, se olharmos os números, a disputa nas ações afirmativas acaba sendo menor. No entanto, é preciso dizer que, a partir do momento que as pessoas se formam e chegam ao final dos seus cursos, a competência e as oportunidades passam a ser
tão ampliadas, independente de raça, né? É claro que ainda há os privilégios no momento de contratação, no momento disso, mas a partir do momento que as pessoas estão formadas, as pesquisas mostram isso, a competência ela acaba sendo a mesma. Então, assim, as competências, habilidades acabam sendo as mesmas e ainda as pessoas trazem históricos diferentes das suas vidas para levar para dentro das empresas, para dentro da sala de aula, para dentro, seja onde as pessoas formadas forem trabalhar. Então, as ações afirmativas acabam sendo, sim, uma consolidação e uma oportunidade muito importante para as pessoas negras e, ao mesmo tempo, não é uma disputa direta com as pessoas brancas. Isso é bem importante deixar nítido. Além da defesa das ações afirmativas, o que mais, no seu entender, é necessário para possibilitar e permitir que continue aumentando o número de pessoas negras com acesso ao ensino superior? Claudinei, essa é uma excelente pergunta, porque, na realidade, as ações afirmativas, o acesso à universidade, ela não pode ser somente o acesso à universidade, né? Então, a gente tem aí um pacote de ações que a gente desenvolve e que vem trazendo resultados bastante importantes. Por exemplo, nossos programas de pós-graduação, até gostaria de fazer uma saudação especial aqui a todos os nossos docentes, né, e estudantes de pós-graduação. Ontem saiu os resultados da quadrienal dos últimos 4 anos, né, dos nossos programas de pós-graduação, e nós tivemos todos os nossos cursos ou mantiveram a nota ou aumentaram a nota. Então, nós temos hoje aí cursos de excelência aqui na nossa instituição, nota 7, nota 6, nota 5. Os cursos que têm menores notas são 4, então nós estamos com o nosso programa de pós-graduação consolidados. E nós aumentamos em torno de 300% a quantidade de pessoas negras de 2013 para 2023, 2024, né? Isso mostra que a quantidade de pessoas que nós estamos formando dentro da instituição, de pessoas negras que nós estamos formando dentro da instituição, também está consolidada. E isso vem através de uma quantidade de ações bastante importantes que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Então, nós temos bolsas reservadas para as pessoas negras e para as ações afirmativas, né, em geral, renda e também étnico-racial. Nós compramos livros de autores negros para a instituição, para os professores colocar nos seus planos de ensino. Nós temos o RU, que todo mundo tem acesso, ampla concorrência por um preço bastante agradável para todos os nossos estudantes. Nós temos transporte, que passou o ano passado aí por uma reformulação e a partir desse ano agora, com a nova licitação, nós vamos estar com o transporte funcionando muito bem para levar os nossos estudantes, seja para o lugar onde for. Nós criamos uma pró-reitoria de ações afirmativas. Então, nós temos assim, uma quantidade enorme de ações. Nós fomos a primeira universidade federal do Brasil a aumentar a quantidade o percentual de vagas reservadas para professores negros, considerando que nós tivemos uma ocupação nos últimos, de 2015 a 2021, uma ocupação irrisória das vagas reservadas. Então, nós conseguimos aumentar o percentual e hoje a gente ocupa 100% das vagas reservadas para as pessoas negras. Então, nós temos uma quantidade bem importante de ações, considerando o nosso território, considerando aonde a nossa universidade está localizada, e a história de Pelotas, né, que é uma história bastante carregada aí pelo sangue negro, né? Até uma coisa que o senhor citou, e é algo importante de ser saudado, é a criação, dentro da sua gestão, junto com a reitora Úrsula, a criação da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade, foi criado ano passado. Como esse novo braço da Universidade Federal da UFPEL pode facilitar para que esse tipo de ações sejam e providências sejam tomadas para
aumentar a igualdade racial dentro da universidade. Então, a criação dessa nova pró-reitoria, né, Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade, a PROAF, ele foi um marco institucional, assim, foi um momento muito importante para a nossa universidade, mas foi um momento também muito importante para as universidades no Brasil. Né, a UFPEL, mais uma vez, esteve aí à frente dessa luta, dessa batalha, da criação de pró-reitorias de ações afirmativas e equidade. Então, a partir do modelo da UFPEL, junto com outras instituições, outras 4 instituições hoje no Brasil, a gente lançou esse desafio para as universidades de termos as pró-reitorias de ações afirmativas e equidade, e isso traz assim uma organização institucional diferente, que faz com que a gente possa ter o mapeamento de dados, a revisão de fluxos, o fortalecimento das nossas bancas de heteroidentificação, o enfrentamento das violências. Nós estamos agora, no próximo Consum, aí para debater o lançamento dos nossos protocolos relacionados contra as diferentes violências. Aí estamos falando de etarismo, racismo, capacitismo, enfim, questões relacionadas a gênero. Então, nós também somos uma das primeiras universidades que está tratando desse tema dentro da instituição. A gente vê aí a quantidade de feminicídios que vem ocorrendo nos últimos tempos, o quanto isso passa por uma questão de educação, e a Universidade Federal de Pelotas está à frente disso. E a gente pode pensar assim em 3 dimensões quando vai falar dessa pró-reitoria. Né? Da questão institucional, que eu acabei de falar, a gente pode falar também das políticas de acesso e permanência, que aí nós estamos falando do diálogo entre graduação e pós-graduação, fortalecimento das bolsas e recorte com ações afirmativas, articulação entre ensino, pesquisa, extensão, inovação, internacionalização. Nós estamos falando aqui dos nossos processos seletivos especiais de indígenas e quilombolas, que agora completou 10 anos, né, no ano passado, 10 anos dessa importante ação que nós temos dentro da instituição. E a gente pode falar também de uma questão de cultura institucional, né? Então, a nossa cultura institucional, a gente está falando aí de formação dos nossos servidores, nós estamos falando da formação dos nossos docentes, de dados públicos para o enfrentamento do discurso antirracista, que tentam deslegitimar as questões das ações afirmativas. Então, a gente cria todo um arcabouço que, a partir disso, nós temos muito orgulho de dizer que a Universidade Federal de Pelotas modificou as fotografias das suas formaturas. De 2015 para cá, as fotos são totalmente diferentes. Bom, vocês frequentam aqui a universidade, tem os quadros nas paredes, vocês podem observar as datas dos quadros, o quanto eles estão diferentes, e isso faz com que a Universidade Federal de Pelotas e Pelotas estejam à frente de importantes ações políticas do nosso país. Né? Professor Heraldo Pinheiro, queremos agradecer muito a sua disponibilidade de ter participado aqui do programa Edição da Manhã. Uma boa terça-feira. Muito obrigado, eu estou à disposição sempre, a Universidade Federal de Pelotas está à disposição e é um prazer participar desse programa. Tá bem, muito